Quero convidar vocês para abrir as vossas Bíblias. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Nós vamos ver a transformação de um homem de Deus que marcou a história e continua marcando até hoje. Transformação de um homem que marcou a história e continua marcando até hoje. Capítulo 9, versículo 1. Diz aqui sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Diz assim a palavra do Senhor: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu-lhe Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito os teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. O perseguidor torna-se perseguido, e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo na sinagoga pregava a Jesus, e este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso aqui veio, para levar os presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tornaram um conselho entre si para o matar. Mas
as ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos e desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou em Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E andavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, e acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. É uma história muito interessante. É uma história que talvez também se repete nas nossas vidas de alguma forma. Mas nós vemos que Saulo, ele era um judeu e também romano ao mesmo tempo. Tinha cidadania romana. Ele era um homem que ele vivia uma religiosidade grande. Uma religiosidade que ele respirava ameaça de morte. Tem religião que respira ameaça de morte. Tem religião que tem realmente vingança, e quer vingar, e quer realmente quebrar, e quer matar. Tem religião que é assim, religião que inspira vingança, que inspira algo que vem realmente trazer prejuízos a outro. E nós vemos que Saulo, de fato, ele realmente pertencia à religião dos judeus, e era uma religião muito ortodoxa, muito firme nos seus conceitos, e ele, sabendo que o cristianismo estava crescendo, ele realmente se levantou contra. Ele se levantou de todas as maneiras, unha e dente. Ele se levantou como um touro selvagem para realmente ir na sinagoga, fechar as sinagogas. Ele se levantou de todas as formas para prender. Ele pegou a carga de Damasco para prender os cristãos. Ele não queria ver prosperar, porque na cabeça dele era uma seita, era mais uma seita, era mais uma religião. Ele era um homem religioso. Deus não quer religioso, Deus quer adorador, Deus quer pessoas comprometidas com o seu reino, Deus quer pessoas que amem a sua palavra, que amem o Senhor em primeiro lugar, mas não que amem a religião. Não é a bandeira da religião, você tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. A religião é do verbo religare, ou seja, religa nós com Deus, é o meio cujo qual nós vamos até Deus, é o verbo religare. Então eu quero dizer para você que Saulo, ele estava nesta religião e ele queria acabar com os cristãos, e ele realmente tinha isso no seu coração, respirava ameaça de morte. Se você está respirando hoje ameaça de morte, em nome de Jesus, o inimigo não vai prevalecer sobre a tua vida. Você não vai respirar ameaça de morte. Saulo estava respirando ameaça de morte porque ele encarcerava as pessoas, e se precisava destruir a sinagoga, tacar fogo, tacava fogo. Ele era um perseguidor, ele era uma pessoa que queria acabar com o cristianismo. Mas nós vemos que um dia, no caminho de Damasco, mesmo ele com a carga dos seus soldados, ele tinha muito poder natural, poder de militar. Nós vemos que no meio do caminho aconteceu algo tremendo. Aconteceu algo que realmente virou a vida dele radicalmente. É assim nós que começamos a nossa vida com Deus. A nossa vida, ela vira 360 graus. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Mas antes de ser perseguido, ele realmente teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. No caminho de Damasco, ele vê um grande resplendor. E aquele resplendor era o Senhor Jesus aparecendo para ele e dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quero dizer que quando alguém persegue, você está perseguindo Deus, viu?
E é por isso que o Senhor realmente estava falando aqui: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele estava perseguindo os cristãos. Quem persegue os cristãos, persegue Deus. E uma hora vai ter que se ver com Jesus. Glória a Deus, que Jesus é amor, que Jesus é restauração, aleluia. E nós vemos aqui que ele vê aquele clarão, e aquela voz entra nos seus ouvidos, entra no seu coração, e aquele respirar de ameaça, aquele respirar de morte, já começou a parar naquele momento. Oh, aleluia. Nós vemos aqui no caminho de Damasco, ele tendo um encontro com Jesus. Assim também foi nas nossas vidas. Talvez nós já participamos de rodinhas de alguém que desprezava o cristão, ou fomos indiferentes, ou de alguma forma falamos mal de um cristão. Nós somos como Paulo, nós éramos também um perseguidor mais ameno, mais disfarçado, ou seja, nós éramos religiosos, achávamos que tinha Deus na nossa maneira. Saulo achava que estava fazendo certo, estava realmente convencido de que estava certo, mas nós vemos aqui que ele realmente teve que se deparar com os reis dos reis, o Senhor dos senhores, aleluia. Ele teve que se deparar com Jesus, e nós vemos que Jesus, ele conhece o coração. Saulo era muito dedicado ao que fazia, só que ele fazia tudo na tua força, no teu intelecto, ele fazia tudo do seu jeito, da sua forma, só que ele tinha que aprender a fazer do jeito de Deus, tinha que aprender, ele tinha que ter uma real conversão, uma mudança. Ele estava indo para um caminho, ele tinha que mudar de rota. Deus nos chamou para mudarmos de rota, e essa rota é 360 graus, é uma rota de renúncia, de realmente deixar a concupiscência da carne, que é um desejo ardente da carne, renunciar e dizer: Deus, eu te amo acima de todas as coisas, eu sei que estou no caminho certo. E nós vemos aqui que Saulo, quando realmente o Senhor fala quem ele é, ele pergunta: quem o Senhor é? Quem o Senhor é? Ele fala: eu sou o Senhor a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento, nós vemos Saulo, no seu coração, com certeza, a conversão dele começou nesse diálogo do Senhor. Ele não viu de forma de fisionomia, não, ele viu um clarão, e aquele clarão deixou ele cego, para você ter uma ideia. Aquele clarão deixou Saulo cego. Ele ia com seus cavaleiros ali, caiu no cavalo, ficou cego, ficou no chão, não viu mais nada, mas aquela voz entrou suave. A palavra do Senhor entra suave no nosso coração. Sabe por quê? Quem convence é o Espírito Santo da verdade. Quem convence é o Espírito Santo que fala através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Mas nós vemos que Saulo precisava de ser livre, livre de prisões, livre de religiosidade, livre de conceitos humanos. Ele precisava ser liberto. E quando ele se depara com Jesus, o que realmente acontece é uma conversão. O que acontece é uma mudança no seu caráter, é uma mudança de dentro para fora. Nós, um dia, abrimos o nosso coração para Jesus. A mudança tem que ser de dentro para fora. Não adianta colocar roupa de crente, gravata de crente, Bíblia de crente e não mudar interiormente. O Senhor conhecia Saulo. Saulo estava no caminho errado, mas quando o Senhor falou com ele, foi para mudar o seu interior, para mudar a sua vida, para mudar 360 graus, para virar. Um homem que era perseguidor, de repente tem um encontro com Jesus. Um homem que era indiferente às coisas de Deus, na forma dele, de repente tem um encontro com Jesus. Nós vemos que houve uma transformação radical. Transformação radical, todos nós precisamos disso. Isso fala de novo nascimento. É necessário nós nascermos de novo.
para uma transformação radical, uma transformação de dentro para fora, onde Deus realmente nos muda por dentro. Quantas vezes nós, às vezes, passamos por pressões e falamos: eu não levo essa flor para casa, eu não levo, mas essa mudança é o Senhor que vai trabalhando no nosso coração. Às vezes, nós vamos para Jesus, nós vemos como estamos cheios de mazela, cheios de dificuldades, porque o mundo traz marcas nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, quando nós viemos para Jesus, é para vir como está, mas não ficar como está. E nós vemos que o apóstolo Paulo, depois, aquele era Saulo ainda, ele teve uma mudança radical na sua vida. Deus nos chama hoje para essa transformação de vida, para essa mudança de vida. Tem um homem que é muito conhecido, Leonardo da Vinci. Muitos conhecem Leonardo da Vinci. Conhecem Leonardo? Porque ele era uma pessoa, um pintor, profissional. E ele se inspirou, no Novo Testamento. Ele queria pintar um quadro sobre a última ceia de Jesus. E ele começou a pegar alguns homens assim e pintar. Tem esse quadro até hoje, é caríssimo. E ele começou a pintar. Mas quando chegou em Judas, ele falou: puxa, eu preciso me inspirar em alguém. Preciso achar um homem mau, preciso achar um homem bandido, uma pessoa fria, calculista. Eu preciso achar uma pessoa assim. E ele saiu nas ruas e foi num bar. E lá no bar, ele viu um homem barbudo, um homem cara feia, cara de bandido. Bandido não tem cara. Tem bandido que às vezes até de terninho e gravata, colarinho branco, não é assim? Então, tem bandido de todas as formas. Mas ele tinha um estereótipo, ele falou: não, eu preciso achar uma pessoa assim. Então ele achou que aquele ali era cara de bandido mesmo, e falou: é aquele camarada ali, é aquele camarada que eu vou me inspirar para pintar quadro. Eu vou colocar ele como Judas. Só que eu não vou falar para ele que é Judas. Eu vou chegar nele e vou simplesmente convidá-lo. E vou pagar para ele. E ele fez isso, convidou. Ele falou que fazia um trabalho, ia fazer uma pintura, ia ficar uns 2, 3 dias. A pessoa tinha que ficar numa posição e ele tinha que pintar aquele quadro. E ele, de fato, aquela pessoa aceitou, aquele homem aceitou. Ele era uma pessoa muito ruim mesmo, de fato. Era uma pessoa bandida, acertou mesmo. E começou a pintar ali. De repente, aquele homem, que é o Petri Bartarello, ele pergunta: o que você está desenhando aí? Estou desenhando a última ceia de Jesus. Ah, é? E o que eu sou aí na ceia de Jesus? Ele falou, Davi se falou: você é o Judas. Aí na hora: não, que isso? Esse é do mal, bandidão. Não, que isso? Que isso? Você quer me comparar a Judas? Não, eu não quero não. Aí ele falou: não, é só um trabalho, é só uma pintura, o trabalho que eu estou fazendo, eu te pago o dobro. Ah, então tá bom. Bandidão aceita qualquer coisa, né? Ele aceitou, então tá bom, eu aceito. Pagou o dobro, pintou ele lá, tudo bem, né? Aí, como ele estava pintando, pintou Judas, o rapaz foi embora, né? Pegou o seu dinheiro, e aí ele chegou na pessoa de Cristo. Ele falou: mas como que eu vou fazer a pessoa de Cristo? Ele não tinha lido ainda Isaías 53, porque Jesus ele era sem forma, sem formosura, ele não tinha formosura, ele não tinha beleza, ninguém via beleza em Jesus. Esse quadro que pinta aí, Jesus bonito, olhos azuis assim, não é bem assim não, né? Porque a própria palavra de Deus fala que ele não tinha beleza, né? A quem realmente os homens pudessem dizer: nossa, que bonito. Não tinha. Mas ele realmente estava tendo que procurar alguém que também seria o estereótipo de Jesus. E passou alguns dias, eu preciso encontrar alguém que é bom, alguém que é legal, alguém que eu veja assim uma inspiração. Então ele passou a procurar também, né? Até que um dia ele se deparou com um homem e ficou olhando
olhando, e ele aproximou daquele homem e viu que o homem realmente tinha um coração cheio de bondade, era cortês, era uma pessoa que respeitava. E ele convidou este homem. E falou: eu estou fazendo um trabalho, eu gostaria que você fizesse parte do meu trabalho. E eu quero pagar para você. Mas como o homem era muito bom, ele falou: não precisa pagar. Pode ficar tranquilo. Não, mas você merece. Você vai ficar 3 dias lá, eu vou ter que pintar você, então você merece. Não precisa, eu vou de coração fazer isso. Pode deixar que eu vou. E ele foi mesmo. E ali, ele começou a pintar novamente. Aquele homem, cara bonito, bonito. Começou a pintar. Só que ele não tinha perguntado o nome deste homem. Ele foi pintando ali. E de repente, ele termina, passa 3 dias ali fazendo. E o homem muito legal, tranquilo. E ele vai lá com o dinheiro: não, eu vou te pagar. Ele falou: não, eu não quero. Eu fiz isso daí porque eu quis mesmo. Pode ficar tranquilo, eu não quero. Mas ele falou assim: mas qual que é o teu nome afinal? Aí ele falou: eu sou aquele homem que você pintou Judas daí. Sou o mesmo homem, porque eu sou Pedro Barberelo, aquele homem que você pintou como Judas. Depois que eu saí daqui, eu sabia que eu não podia ficar mais naquela vida e ser comparado como Judas, como um traidor. Para mim, eu não aceitava mais. E eu abri meu coração para Jesus. Eu recebi Jesus. E houve uma grande transformação na minha vida. E eu sou nova criatura em Cristo Jesus hoje. Então eu quero dizer para você que foi a melhor transformação que aconteceu na minha vida. E eu fico feliz 2 vezes. Porque quando eu vim aqui, eu era um bandidão mesmo. Mas depois eu tive um encontro com Jesus. A minha vida mudou. E você me escolheu sem saber quem eu era. Então eu fico mais feliz ainda saber que a verdadeira transformação aconteceu na minha vida, para a honra e glória do meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer que Jesus transforma. Oh, aleluia. Assim como realmente uma borboleta, ela passa pelo processo de metamorfose, ela é realmente um lagarto, de repente ela começa a passar pelo processo de metamorfose, de mudança, de transformação, até realmente tomar a forma de uma borboleta e voar. Eu quero dizer para você que aconteceu na vida do Saulo de Tarso, e depois apóstolo Paulo, o nome dele mudou depois. Aconteceu na vida dele uma grande transformação, uma grande mudança da água para o vinho. O Senhor Jesus quer que nós sejamos cheios do Espírito para sermos transformados por Ele. Aleluia. E essa transformação é uma transformação de vida, é uma transformação que realmente muda o nosso caráter. Nosso caráter é conduzido pelo Espírito, nosso caráter é forjado pela palavra de Deus. Nós vemos aqui que ele ficou realmente cego, como as escamas estavam nos seus olhos. E nós vemos que ele verdadeiramente ele se converteu, ele obedeceu, porque Jesus falou para ele: levanta, vai até a cidade, vai na rua direita. E ele, de fato, ele foi para a cidade. E lá na cidade nós vemos que ele estava orando. Quem se converte já toma uma posição. Saulo já começou a orar, começou a clamar diante do Senhor. Ele estava cego por causa do clarão, mas ele já começou a orar, ele já começou a jejuar e a orar, começou a tomar uma posição. Ele sendo judeu, cidadania romana, mas ele pedia ao Deus Todo-Poderoso. Ele não conhecia Jesus, não reconhecia Jesus como único e suficiente Salvador, ele não reconhecia, mas no momento que ele reconheceu, no momento que houve a conversão na vida dele, ele começou a orar e jejuar, ele começou a falar com Deus. Oh, aleluia! E nós vemos que o profeta de Deus, chamado Ananias, ali o Senhor também fala com ele, e fala para ele lá na rua direita, e pôr as mãos sobre Paulo.
Mas de repente nós vemos Ananias dizer: não, Senhor, eu tenho ouvido o que tem realmente acontecido acerca deste homem. Este homem é um homem que tem cerrado os cristãos na cadeia, que tem realmente destruído as sinagogas. Não, eu não vou não. Mas o Senhor falou: eu conheço aquele coração, que ele realmente vai ser para mim um vaso valoroso nas minhas mãos. Aleluia. Às vezes nós achamos que as pessoas não têm jeito, mas eu quero dizer que para Deus tem jeito. Quando a pessoa abre o coração para Deus, tem jeito. Mas a pessoa precisa abrir o coração para Deus. E nós vemos aqui que Saulo abriu o coração para Deus. Para quê? Para fazer uma grande mudança na sua vida e se tornar um homem que honrava a Deus, de fato, ao Senhor Jesus. E nós vemos lá no versículo 11 diz assim: a Ananias, e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha só. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aleluia. Então nós vemos aqui que o próprio Saulo teve realmente a visão de que entrava um homem e que orava por ele, e as escamas caíam. As nossas escamas, os nossos olhos têm que cair mesmo. Nós temos que enxergar aonde nós precisamos mudar. Saulo precisava ter realmente uma mudança, e ele precisava ser liberto de conceitos humanos, ser liberto de posicionamentos que não agradavam o coração de Deus. Ele precisava de uma mudança, ele precisava enxergar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é para nos libertar, não é para você ficar preso. E nós vemos que Saulo, ele realmente se deparou com a verdade para ser livre para sempre, para não ser uma pessoa religiosa, simplesmente dependendo de normas, dependendo de formulações humanas. Não, ele passou a interagir com Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso, e entender que ele era livre no Senhor Jesus Cristo. Ele era uma pessoa que poderia dar muitos frutos para o Senhor, e o Senhor conhecia o coração dele de tal forma que realmente nesse encontro foi para realmente restaurar a sua vida para sempre, e ser um dos homens que mais escreveu no Novo Testamento. Escreveu 13 cartas, que mais escreveu. Um homem considerado o apóstolo dos gentios, que foi tirado de uma religiosidade para ser um bandeirante na fé, para ser um homem, para disciplinar igrejas, para ensinar discípulos, ensinar Timóteo, ensinar tantos homens a abrir frentes de trabalhos, fazer várias viagens missionárias, abrindo as portas de igrejas e discipulando as igrejas. Ele abria as portas e ia discipulando. Quando Deus muda a vida de alguém, aquela pessoa passa a ter um amor maior por Jesus e pela sua obra. Saulo começou a amar a obra de Deus. Você precisa amar a obra de Deus. O Senhor te chamou para mudar a tua vida, para você amar a obra de Deus. Saulo entendeu isso, e o Senhor conheceu o coração dele e disse, e esse lá no versículo 15, disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Oh, aleluia! Nós vemos que ele foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Deus te chamou, te levantou. Talvez você diz assim: Deus, eu sou pequenino. Mas não importa, Deus quer você. O Senhor quer você. Ele quer te transformar. Ele quer te levantar neste tempo, nessa geração, para você fazer a diferença. Levantou Saulo, mudou o seu nome, para que realmente ele caminhasse e tivesse uma marca para sempre, de que o Senhor realmente
transforma vidas, aleluia. Ele transforma a tua vida, Ele transforma corações, Ele muda a circunstância para te levantar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que quando Ananias orou, aquelas escamas caíram. E no versículo 17 que diz: e Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aleluia. É uma pessoa que se converteu e já tomou posição, não ficou esperando. Ele já falou: eu quero me batizar. Já se converteu, conheceu o Senhor, tomou uma posição, não ficou esperando. Ele tomou posição, abriu os olhos. Quando nós abrimos os nossos olhos, aprendemos da palavra do Senhor, nós queremos as coisas de Deus. Eu quero me batizar, eu quero realmente fazer o que precisa ser feito. Eis-me aqui, eu quero aprender, eu quero realmente fazer a diferença, eu quero realmente ser ensinado para ensinar a outros. E nós vemos que Saulo, quando ele começou aqui, ele se levantou e foi batizado, recuperou as suas vistas. Nós vemos que ele já começou a falar de Jesus. Só que eu vou dizer para você, ele ainda não tinha sabedoria suficiente. Embora ele era uma pessoa muito culta, era da religião dos judeus, ele não tinha ainda a presença do Espírito. Mas depois que ele recebeu a presença do Espírito, ele se converteu, ele começou a falar do amor do Senhor, mas ele não tinha sabedoria. De tal forma que ele começou a falar em Jerusalém, e as pessoas ficaram meio desconfiadas com ele. Como que pode? Um homem que outrora perseguia, que outrora encerrava os crentes na cadeia, agora, eu não sei, não, ele está se infiltrando aqui para ser um agente secreto, sendo um camaleão aqui no nosso meio. O camaleão é assim, né? Adapta a qualquer lugar, muda de cor, qualquer lugar. O camaleão é assim, mostra que ele não é, né? Mostra a sua aparência. Mas nós vemos que as pessoas estavam desconfiadas, estavam olhando para ele assim, e ele começou a pregar ousadamente. Mas nós vemos que já começou uma perseguição. Os próprios discípulos não estavam entendendo. Como que pode? Como que perseguia nós, agora está aqui no nosso meio, falando de Jesus? Às vezes nem sempre as pessoas têm essa maturidade para realmente mudança. Nós vemos que os discípulos ainda não estavam com maturidade ainda para receber um homem de uma mudança radical. Mas Deus, Ele escolhe quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele realmente abriu o coração para quê? Para mudar a história da vida dele. E de perseguidor ele passou a ser perseguido, de perseguido dentro da própria igreja, porque as pessoas não acreditavam na conversão dele. Às vezes o diabo vai colocar circunstâncias, situações e dizer: você mudou? Não mudou nada, você está só disfarçando, você está colocando a Bíblia embaixo do braço aí, você aprontou isso, você aprontou aquilo. Mas eu quero dizer para você, quando você abre o seu coração para Jesus, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se tornou novo na tua vida. E você tem que deixar o que era velho para trás e realmente olhar para o alvo, que é Jesus, o autor e consumador da tua fé. Saber que aquilo que você fez no passado, o Senhor não leva mais em conta o tempo da ignorância, mas Ele ordena o arrependimento. E quando nós abrimos o coração para Jesus, há um arrependimento e nós queremos uma mudança de vida, e o Senhor nos perdoa, e Ele lança todos os seus pecados no mar do esquecimento e não taca mais na tua cara. E quando alguém falar para você, você fala: está escrito lá em 1 João 9, se confessar os pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, o meu passado não adianta cobrar de mim mais, você vai cobrar dele, porque o sangue dele me purificou de todo o pecado. Aleluia! Todos nós éramos errantes. Saulo era errante,
alguma coisa, ex-mentiroso, ex-fofoqueiro, espero que seja ex mesmo, ex-fofoqueiro, ex-beberrão, ex-idólatra, ex-alguma coisa, todos nós éramos. Glória a Deus que nós somos ex. A igreja de Cristo é um monte de pessoas ex alguma coisa. Porque o dia que nós tivemos encontro com Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Por isso que você é o que a Bíblia diz que você é, não o que o diabo diz que você não é ninguém. Não, você é alguém muito especial para Jesus. Por isso Ele morreu lá no madeiro, por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele morreu para alguém que era ruim também, como o apóstolo Paulo. Ele morreu por nós que éramos ruins também, e ainda não somos tão bons assim, não é verdade? Nós não somos bons, é só pisar no nosso carro e a gente mostra a nossa face. Estamos sujeitos a mostrar, mas eu quero dizer para você, o apóstolo Paulo, Saulo, depois o apóstolo Paulo, ele teve uma transformação de vida, porque ele teve perseguição, mas ele não evitou. Várias vezes aqui tentaram matar ele, ele ficava sabendo da cilada, versículo 24, mas as suas ciladas vieram o conhecimento de Saulo, como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida. Para sair dessa cilada, ele ficou sabendo que houve ali, algumas pessoas queriam matar. E ele, as pessoas viram alguns discípulos e falaram: vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele no cesto e vamos levar ele embora daqui. Fizeram assim, para escapar da cilada, porque queriam matar ele. Mas Deus estava apostando em Paulo. O Senhor estava apostando em Paulo. Deus aposta em você. Deus conta com você. Deus quer usar a tua vida. Deus quer transformar a tua vida. E nós vemos aqui que muitos discípulos não estavam crendo. Versículo 26, olha lá. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. E era só uma máscara. Glória a Deus. O Senhor realmente nos faz bonito por fora, mas a mudança tem que começar de dentro para fora. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O nosso caráter é mudado. Aquilo que nós fazíamos, não fazíamos mais. Aquilo que fazíamos no mundo, não vamos fazer mais. Por quê? O Senhor realmente trouxe uma mudança. Quando nós tínhamos a concepção do mundo, nós fazíamos com o mundo, vida leva eu. Mas quando nós conhecemos Jesus, não. Agora tem a palavra do Senhor que nos coloca o alicerce, que nos coloca o que é certo, o que é errado. Nós somos alimentados pela palavra do Senhor, purificados pela palavra do Senhor. E nós vemos aqui, as pessoas não estavam crendo no Saulo, mas estava acontecendo uma grande transformação na sua vida. Nós vemos que, graças a Deus, Deus sempre levanta pessoas para nos abraçar e nos encorajar. Alguém acreditou em Paulo, alguém acreditou em Saulo. Barnabé, esse homem, ele era como um homem cheio de consolação, ele era um homem encorajador, era um homem que tinha como apelido encorajador, um homem que chamava Barnabé, filho de Nabé, um homem que entendeu que Deus tinha algo tremendo na vida de Saulo, tinha algo tremendo a realizar. Ele abraçou a causa, naquele momento. Saulo, vem comigo, Saulo, fica comigo. E começou a discipular Saulo. Como o discipulado é importante, como o discipulado nos ajuda bastante. Aprendermos a palavra do Senhor, sermos ensinados pela palavra do Senhor. No começo ele não tinha sabedoria, mas Saulo começou a ser ensinado por Barnabé. Barnabé levou ele para Tarso. Lá em Tarso ele ficou quase 3 anos aprendendo a palavra do Senhor. Como os discípulos também de Jesus ficaram com Jesus aprendendo a palavra, para depois ir para o mundo e pregar o Evangelho. Saulo também, ele ficou lendo o Velho Testamento, ele ficou lendo também os Evangelhos, ficou lendo. Saulo, ele queria saber o
que de fato havia acontecido com Jesus. Ele sabia das histórias por quem falava, mas ele começou a aprender, para depois começar a abrir igrejas, falar do amor do Senhor, fazer viagens missionárias. É assim. Alguém quer mudar, quer transformar, quer ver muitas vidas transformadas. Ora para vidas serem transformadas. Ora para o seu familiar ser transformado. E ele começou uma grande cruzada, depois que ele realmente se tornou uma pessoa madura. Eu quero dizer para você, Deus começou a regeneração na tua vida, o dia que você abriu o coração para Jesus. E essa mudança, ela tem que trazer uma nova vida para mim e para você. Você não pode deixar o velho homem ressuscitar, porque de vez em quando o velho homem vai querer ressuscitar. Mas nós temos que deixar o velho homem enterrado. Aquele velho homem que andava pelos impulsos, que andava pelos seus conceitos, tem que ser enterrado. Você tem que morrer com Cristo. Você tem que morrer. Esse homem que quer se levantar e que quer trazer vergonha para a palavra de Deus, tem que morrer. O que tem que viver é um novo homem, porque o Senhor nos chamou para nos triunfar de glória em glória e de fé em fé. E eu quero dizer para você, é tempo de avançar, não é tempo de parar não, é tempo de ir para frente, é tempo de olhar para o Senhor. Nós vamos olhar para o alto que é o Senhor, não vamos deixar o passado de transgressão simplesmente trazer marcas na nossa vida e nós estamos patinando no tempo, não. Em nome de Jesus, vamos avançar, vamos fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Saulo retrata um pouco das nossas vidas também, que outrora estávamos de costas para Deus, mas o dia que realmente dissemos, Senhor, a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. Está escrito lá em segundo quem sabe aí? Segundo aos Coríntios 5,17. Segundo aos Coríntios 5,17. O que está escrito aí? Vamos ver. Quero que você leia. Esse versículo tem que ser rema na minha e na sua vida. Esse versículo não é para você esquecer mais. Quando o inimigo querer te levar para o caminho errado, você vai olhar esse versículo e vai dizer: isso aqui é real na minha vida. Olha esse versículo que está escrito aí. Vamos ler todos juntos aí? Bem alto, vai. Glória a Deus. Isso tem que ser verdade na minha e na sua vida. Vamos ficar de pé nesse momento. Foi verdade da vida do apóstolo Paulo. Nós vemos que ele foi perseguido várias vezes, mas ele não revidou. Ele tinha que mudar de cidade, às vezes ir para outras cidades. Saiu de alguma cidade apedrejado, foi preso, mas ele foi um homem que colocou algo no seu coração: falar do amor de Deus, falar de Jesus, ganhar vidas para Jesus, fazer a obra do Senhor. Uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana salvação. Por isso que ele disse: combater o bom combate da fé. Vamos combater o bom combate da fé. Deus te chamou para você ser mudado, ser transformado. Ele começou uma boa obra. Deus não faz nada pela metade, sabia? Aquele que começou a boa obra é fiel para ir aperfeiçoando até a volta de Cristo. Deus começou a transformar a tua vida. E a tua vida não vai parar aí não. Sabe por quê? O Senhor quer trabalhar na sua vida, quer transformar na sua vida. Você tem que deixar Ele trabalhar. Quantos querem deixar Jesus trabalhar? Aleluia. Quantos querem realmente ser libertos de fato? É deixar Jesus trabalhar. Saulo deixou Jesus trabalhar. Ele abriu o coração totalmente. Ele conheceu Jesus para a vida dele ser realmente uma constante. Não é para ser de altos e baixos. Às vezes nós vemos muitas pessoas de altos e baixos. Pessoas que ora está com aquela fé, quer realmente caminhar com Jesus, mas tem hora que ele está jogado no alto. É inconstante. Mas nós vemos que esse homem aqui, tudo que ele foi perseguido, houve uma real mudança na vida dele, que nada pôde parar mais este homem.
nada poderá te deter. Aquele que realmente abre o coração para Jesus, nada poderá te deter. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já ficaram para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo dependeu dele. Nós dependemos dele. Nós não somos fortes em nós mesmos. Nós precisamos dele para realmente caminhar. E hoje nós estamos aqui para pedir: Senhor, eu não quero respirar mais ameaça de morte, porque às vezes nós queremos desistir, e isso é respirar morte. Às vezes queremos jogar a toalha, e isso é respirar morte. Mas nós não queremos respirar mais morte, nós queremos respirar vida, vida em abundância, em nome do Senhor. Levanta as tuas mãos aí atrás, para este povo aqui. Deus, o Senhor começou a boa obra nas nossas vidas, ó Deus, e eu sei que essas vidas o Senhor comprou com sangue precioso, Senhor. Senhor, o Senhor conhece a nossa natureza, e o Senhor lembra que nós somos pó, e que nós precisamos e dependemos do Senhor, ó Pai. Às vezes, Pai querido, passamos por pressões e fraquejamos, mas o cair é do homem, o levantar é do Senhor, ó Pai. Nós estamos aqui hoje para dizer: Senhor, nos levanta. Deus, na caminhada da fé, muitas vezes, ó Pai, nós vamos passar por perseguição. Às vezes nós vamos ser odiados por amar o Senhor Jesus, porque o próprio Senhor Jesus disse: mas nós não queremos desistir. Nós amamos a Tua presença. A Tua presença é tudo para nós. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor te comprou, Ele te elegeu. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você não vai ouvir as mentiras do diabo. O Senhor te perdoou de toda injustiça. O Senhor começou uma grande transformação, uma mudança pela lavagem da palavra de Deus. Oh, teu sangue, Pai, nos purifica de todo pecado. Deus, os teus filhos, ó Pai, o Senhor nos conhece, o deitar e o levantar, mas nós queremos, ó Pai querido, sermos tocados por Ti hoje, ó Deus. Eu quero repreender toda enfermidade, eu quero repreender, ó Pai, todo laço contra a vida dos Teus filhos, meu Deus. Toda a crise que cada um esteja passando, ó Pai, toma o controle, Pai. Muda a história, Senhor amado, Deus de glória. Essas vidas, ó Pai, não vão parar, porque o Senhor chamou para eles caminharem. Eles vão marchar, eles vão avante. Deus, essa transformação não é mentira na vida dos meus irmãos. Eles vão realmente, ó Pai, querido, serem transformados pelo Espírito de Deus. A palavra vai limpar eles, que convence ao Espírito Santo. Deus, eles vão ser cheios da Tua presença, eles vão ser cheios da Tua graça, eles vão ser cheios da Tua unção, eles vão ser cheios de vida, eles vão ser cheios da glória de Deus. Deus, visita, Pai, cada lar representado aqui, Senhor. O Senhor conhece a luta, a dificuldade, Pai, mas eles não estão só. O Senhor entra na tua causa hoje, o Senhor toca na tua vida hoje. Naquela crise de relacionamento, Deus, ela está entrando. Creia e toma posse. Talvez você está clamando pela mudança do outro, ou da outra, mas começa por você. Começa por você, porque Deus vai fazer uma grande mudança. Deus, Senhor, ministra aos nossos corações a Tua paz, ministra aos nossos corações o entendimento, ministra aos nossos corações sabedoria, ministra, Senhor amado, Deus de glória. Não deixa a gente ser religioso, Pai. Religioso, ó Pai querido, é aquele que faz as coisas por obrigação. Não, nós estamos aqui porque nós Te amamos, ó Deus, porque conhecemos o verdadeiro amor de Jesus.
entrando na tua família hoje, está entrando na tua casa hoje. Quantas vezes o inimigo tenta te parar para dizer que você não vai conseguir, mas o Senhor te diz: assim como fiz com o apóstolo Paulo, farei com vocês também. Oh, aleluia, com cada um de vós. É promessa do Senhor nas nossas vidas. Segundo Coríntios 5,17, ó Pai, é real nas nossas vidas, em nome do Senhor. Senhor, nós somos nova criatura, ó Pai. As coisas velhas ficaram para trás. Oh Deus, eu vejo o Senhor realmente limpando os corações, ó Pai. Pessoas entraram com fardo hoje, fardo da religiosidade, fardo do medo, fardo da vingança, fardo de morte, mas hoje o Senhor está arrancando fardos, em nome de Jesus, porque fardos não importa para nós não queremos esses fardos malignos, nós queremos, ó Pai querido, é o fardo do Senhor que é suave. Deus, Tu estás neste lugar, o Senhor está operando, o Senhor está tocando, o Senhor está trazendo vida. Essas mãos levantadas são para Ti, Senhor. Deus, obrigado, porque o Senhor começou a trabalhar, o Senhor começou uma boa obra, e o Senhor é fiel para completar. Deus, eu vou ver transformação de vidas aqui. Oh Pai, os tempos vão passar, mas eu vou ver mais vida, mais crente aqui. Eu vou ver vida mais constante. Eu vou ver, ó Pai querido, eles sendo canal, instrumento do Senhor. Nada vai parar eles, nada vai deter eles. O inimigo vai se levantar por um caminho, mas por 7 ele vai embora, porque é promessa de Deus. Enche-os de autoridade, ó Pai querido, para orar na sua casa, para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A mudança começa de mim. A conversão é para ser uma mudança constante. Deus, eu te louvo, meu Pai, porque o Senhor começou uma boa obra na vida dos teus filhos, ó Deus. Deus está entrando aqui na vida de entes queridos lá em casa. Hoje você está intercedendo por pessoas na sua casa. E o Senhor está repreendendo malignidade ali. Olha lá, o espírito de desânimo, o Senhor está repreendendo lá. Espírito de confusão, o Senhor está quebrando lá na tua casa. Enquanto você está aqui no arraial de Deus, o espírito de confusão está caindo por terra lá na tua casa. Oh Deus de poder, Deus de glória, o espírito de confusão não prevalecerá, porque o Senhor está mandando o anjo do Senhor lá. Deus está realmente colocando por terra a fúria maligna, a fúria que se levantou. Deus está colocando por terra neste momento. Oh Deus de glória, Pai, obrigado, porque, ó Pai, que quando nós viemos na tua casa, o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, Pai. E eu sei que o Senhor pleiteia a causa dos teus filhos, ó Pai. O Senhor é o Deus de livramentos. O Senhor é o Deus, ó Pai querido, que muda a história. E essas vidas hoje, ó Pai, estão recebendo da parte do Senhor. Ore ela mais uma vitória espiritual, uma vitória, Pai querido, marcada. E só o Senhor pode dar. Oh Deus, eu sei, ó Pai, que quando nós clamamos, aquele que pode todas as coisas, o Senhor responde com poder. E eu sei que está respondendo com poder hoje. Ó, Yondúbia, Passa, Candareia, Lavadaia, Sui, Emuncho, de Plasca, Suri, Candarabadaia, Sui, Glória, Lavai. O Senhor está entrando em vários lares hoje. Oh, aleluia. Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que conhece a nossa necessidade. Aquilo que estava difícil, aquilo que não tinha jeito lá na tua casa, Deus está trabalhando. Você vai pôr o pé na sua casa lá.
E vai saber que realmente Lamachurian, o anjo do Senhor visitou lá e mudou um algo lá, ó. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que opera, Pai, que faz muito além do que pedimos ou pensamos. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Um abraço, irmão aí. Aleluia. Glória a Deus.